Então, olha só, quando acontece de eu fazer a pintura à mão livre primeiro, sem fundo, eu gosto bastante de trabalhar com fundo aguado ou aquarelado, do jeito que vocês acharem melhor chamar. Então, eu faço o aguado, que fica mais fácil pra mim do que ter que fazer as rosas, ou sei lá, qualquer coisa à mão livre e depois vir contornando o fundo aqui. Nunca fica muito 100%, né, quando a gente contorna. Então, o fundo aguado me dá essa opção, tá? Hoje eu vou trabalhar no aguado pra vocês verem como é que é, ou aquarela. Vocês pode chamar de qualquer jeito. Pra fazer o fundo aguado, ó, eu tô trabalhando na entretela em cima de um vidro. Por quê? Porque o vidro não vai absorver como a madeira, a tábua absorve, tá? Então, eu vou borrifar a água nisso aqui tudinho. Eu borrifo bastante água, não é pouco, não. Eu umedeço bem, ó. Dá pra ver a mancha aqui do vidro, né? Se vocês quiserem tirar o excesso da água, pode tirar também. Ou então, pode deixar o excesso. Como tem chovido muito, né? E o tempo tá bem úmido, eu acabo tirando o excesso da água, tá? Então, passa lá um papel, absorvente, qualquer coisa assim. Lógico, gente, pintor tem que esperar secar, não vai fazer o fundo na mesma hora, não, tá bom? Então, é isso. Aí, o que que eu vou fazer? Como eu trabalhei tudo em tom de amarelo e meio que um caramelinho, né, um laranja bem clarinho, eu vou, pra fazer um contraste, pra dar uma quebrada nessa monotonia, eu vou trabalhar as flores em azul e um pouquinho de violeta, tá? O azul que eu vou usar é o azul ardósia, que eu já usei aqui. E o violeta não, é o lilás, acho que é aquele mais clarinho. Então, ó, um pouquinho de azul ardósia. Esse aqui é o lilás, isso. E vou deixar aqui também um pouco do lilás já, que é o que eu vou precisar. A diferença do fundo aguado para aquele fundo onde a gente usa a base é que esse fundo, ele dá mais a sensação de transparência. É como se você fosse fazer uma aquarela mesmo, tá? O fundo com a base, ele deixa o tecido mais branco. Então, ó, começo aqui. Tô entrando com lilás, ele tá bem próximo do azul ardósia, né? Porque o azul ardósia tem um pouquinho de lilás, tá? Olha como vai ficando bem clarinho o fundo. Eu até acho que não aparece muito, né, o fundo pra vocês. Vou pegando tinta dos dois lados, ó, e vou esfregando. Se você estiver trabalhando com uma cor muito forte, aí é bom você diluir a tinta, enxugar o pincel pra fazer isso aqui, pra não manchar. Porque se eu pego a tinta pura e venho com ela vamos supor, uma tinta escura, venho com ela e encosto o pincel aqui assim, ó, aquele pingo que eu encostei, ele já entrou na trama e aí é bem difícil de tirar, fica manchado, tá? Mas aqui nesse caso, não, ó, é uma tinta bem clarinha, né? O lilás, ele tem até um pouco do branco, acho, também, então não tem perigo não, tá? O que você tem que fazer é diluir bastante aqui no tecido que já tá molhado, ó, então você vai esfregando. Repara que ele não vai entrar dentro da pintura. Aonde já tem tinta, dificilmente ele entra, tá? A não ser que você encharque demais ou fique alguma parte da pintura sem tinta, só com sombra, aí pode ser que ele entre. Se perceber que começou a manchar, o que você vai fazer? Pega, pode até secar o pincel no paninho, aí você pega um pouquinho de água, ó, bate assim, ó, tira o excesso de água do pincel e vem na mancha com a água, tá? Se percebeu que ficou muito escuro, não gostei, aí você faz isso que dá certo. Então, o restante, quem vai trabalhar é a água, porque a água vai expandir a tinta até onde começa a pintura. Não precisa se preocupar em ficar contornando muito. Ó, eu vou molhar aqui o meu, porque já tá começando a secar minha tinta. E vou continuar aqui trabalhando com lilás. Bem aguadinho, tá?
só vai acabar entrando mesmo se você passar o pincel por cima das flores, né? Por cima do branco, aí sim. Agora, se você for só chegando perto, assim, ó, a água, ela se incumbe de levar até onde começa a tinta e para. Agora o tecido meio que fica preso aqui, sabe, com a água. Ele tá solto, mas ele já não dança mais, tá vendo, ó? A água meio prende o tecido. Agora, se você ficar muito assim, ele vai dançar, né? Mas é bem mais fácil trabalhar agora do que quando a faixa tá solta e a gente tem que limpar. O lilás, vou pôr só um pouquinho de água, que eu já tô acabando aqui, ó. No fundo aguado, você pode trabalhar a cor que você achar que deve, tá? Não tem necessidade de você ficar só com uma cor. O Facebook, ele avisa as pessoas que participam por exemplo, é um evento, né? A gente cria um evento ao vivo. Então, quem tá aqui hoje, se você, o Facebook vai te mandar, se você digitar tem interesse, na próxima quinta-feira, para você não esquecer da aula, ele te manda um lembrete já com o que vai acontecer. Então, quem não quiser perder a aula, é só falar que tem interesse, a hora que aparecer, pronto. Aí, ó, entre elas, eu vou colocar um pouco do azul ardósia, tá vendo, ó? Por que aqui? Porque vai ser onde eu vou criar as minhas flores. As minhas florzinhas que parecem hortênsia. Essas flores, na verdade, elas têm já o princípio da montagem de uma hortênsia bem... Pronto. Repara que aqui em cima tá mais claro e aqui já escureceu um pouco mais por conta do branco, do azul também, tá? Não é só o lilás. Então, ó, agora eu vou tirar, vou limpar todo o excesso que tá aqui e vou começar a pintar as flores, tá bom? Os azuis. Se tiver um tempo muito quente, essa é a pintura ideal para você fazer, porque você vai trabalhando com a água, o tecido não fica carregado e você consegue fazer tudo com essa pintura. Agora, se tiver um dia frio, um dia úmido, aí eu tenho a opção de trabalhar com outras coisas, né? Tipo, o porcelanizado total, a pintura tradicional, enfim, qualquer uma, tá? Não lembro que pincelzinho que eu usei aqui no hortênsia, acho que foi um bem pequenininho, acho que foi esse. Bom, agora sim, vou entrar com branco. Ó, branco, clareador e azul. Vou trabalhar os três, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é pegar branco e azul e vou fazer aqui, ó, vou simular pétalas. Eu não vou montar a flor agora, tá bom? Mais ou menos aqui, ó, eu vou jogando umas pétalas e vou terminando em nada. A água vai distribuir o resto. Então, isso eu vou fazer em todo lugar que eu coloquei o azul, usando clareador, porque o clareador não vai deixar carregar, né? E a água vai soltar pra mim no restante. Eu não tenho nem o trabalho de ficar me matando aqui pra difundir esse, como fala, esse fundo, não. Você pode pegar aqui, ó, misturar se quiser, fazer tipo como se fosse um fundo cruzado. Só umas manchinhas, para dar a sensação que tem alguma coisa atrás. Agora eu vou entrar com o branco, ó. Sempre limpando o pincel de um lado, deixo tinta só do outro. Aqui não tem, aqui tem, tá?
Vamos começar por aqui. Aqui dá pra ver, tá? Olha só. Eu acho que fica ruim pra ver aqui, né? Vamos colocar mais pra cá, peraí. Peraí que eu vou ampliar um pouquinho só pra vocês verem melhor. Vamos lá. Então, ó, começando aqui na primeira. Gosto de começar sempre do lado oposto da mão que eu tô pintando. Então, por exemplo, eu pinto com a minha mão direita, começo sempre pela esquerda. Por quê? Aqui, ó, eu venho fazendo, se a minha mão encostar aqui embaixo, não borra o que eu já fiz, tá? Então, e quem pinta com a esquerda é ao contrário. Então, uma, ó, faço duas. Se quiser pegar um pouquinho de azul também, pra não deixar muito branco, pode. Em alguns lugares eu prefiro que ela fique bem branquinha, outros não. E também não faço muitas florzinhas não, tá? Algumas. O que acontece, ó, se uma florzinha chegar, como aqui, ó, eu coloquei uma pétala aqui, duas, essa é a central, lateral direita, a lateral da esquerda não dá, porque já tem uma pétala dessa aqui de cima. Não tem problema, você pula essa e vai fazer a de baixo e encerra, tá? Tranquilo, depois, na hora do acabamento, a gente faz um risquinho assim. De novo, ó, vou fazer duas aqui também, ó. Uma, a pétala central, esquerda, direita. Olha a posição do meu pincel, eu deito o pincel na diagonal, ó. Tá vendo, ó? Ele não vem com o pincel reto, ele tá sempre, ó, deitadinho. Então, uma, duas, três, quatro. E agora, não tem quase nem espaço para eu fazer mais uma aqui. Então, eu coloco uma central, venho aqui e dou só uma borradinha. Pronto, descarrego o meu branco, ok? De novo, deixa eu pegar mais branco aqui. Ó, gente, isso aqui é flor que você faz no pano de prato, em qualquer coisa você usa essa florzinha de acabamento. E sinceramente, ela é o princípio que você utiliza para fazer muitas flores. Então, treina bastante, porque além de ser delicado, na composição fica lindo, você vai precisar disso depois. Então, ó, uma central. Não tem problema que ela não fique redonda, não tem problema que ela fique com esse biquinho. O ideal é que realmente elas fiquem diferentes, que não fique aquela coisa padronizada, porque não é uma estampa, é uma pintura à mão, tá? Agora, a outra aqui, ó, vou fazer em cima. Então, eu vou puxar uma, duas, três. Ó, essa aqui já vai me dar 4, 5. Uma. Aqui dá pra ver? Ainda dá. Uma. Às vezes, vai dar só um risquinho aqui embaixo. De novo. Uma, duas, três. Ó, a quarta já não dá. Então, pronto, vou riscar, só deixar ela meio fechadinha, tá? Olha lá como vai vazando, ó, porque tá molhado. De novo aqui, uma, duas, três, quatro, 5. E assim vai, gente, ó. Posso trazer o pincel daqui pra lá, posso trazer aqui. E posso virar ao contrário também, aí, se você achar mais fácil pegar o seu pincel e levar, ó, pode ser. O que acontece muito, às vezes, é que o pessoal tá acostumado a pintar com carga dupla. A carga dupla você coloca a tinta dos dois lados. E aí, quando chega no branco, né, que a gente não, vamos dizer que seja uma pintura carga dupla, o branco você vai pegar ele só numa ponta assim, ó, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho branco só numa ponta, ela vai sair assim, ó, branca de um lado e do outro clarinho. Isso daqui é efeito de pintura. Então, eu posso colocar meu branco pra cima, ó, tá vendo? Ou eu posso, se eu quiser jogar a luz pra baixo, eu coloco ele pra baixo, ó. Isso acontece no pincel. Não é a gente que faz, tá bom? É só ir puxando, não tem mais nenhum segredo. Vou pegar um pouquinho de azul, dar só uma batidinha assim, ó, pra ficar um azulzinho em cima do roxo, com o branquinho, que fica legal também.
Vamos voltar aqui. Vou pôr um pouco de azul nessas também. É bem pouquinho, só o que sobrou mesmo pra limpar aqui meu pires. Agora eu vou fazer miolinho nelas com amarelo cádmio, que é só uma coisinha também, bem pouquinho que a gente usa. Ó, pega lá amarelo cádmio e marca, ó, a flor, o miolo. Aqui, no caso, aqui veio pra cá. Às vezes, você vai falar, nossa, onde eu pus? Não tem problema. Depois você cria uma outra pétala. Essa já tem. Eu vou colocar aqui, vocês não vão ver agora, mas depois vão ver o acabamento. Porque eu só tô pingando, só pra não ter que afastar a faixa de novo, tá? Vamos lá outra vez. Pega o sépia, o marrom, se você quiser. Ou qual que é o rústico, também dá certo. Eu gosto de trabalhar sempre no sépia. É a cor que eu mais gosto. Desses marrons assim, né? E agora, ó, no sépia é só mesmo um pinguinho, um tracinho. Só pra dar uma sensação de... Ai. Agora eu vou trazer, tá, gente? Tá molhado ainda. Se tivesse calor hoje, já tinha secado. Agora eu vou fazer o acabamento nas florzinhas, em todas elas, tá? Bom, já fiz o miolo, tá tudo certo, ok. Então, o acabamento é super simples e deixa ela mais delicada, tá? Ó, vou pegar um pincel bem fininho. Se você quiser pegar o seu filete, pode ser. Tinta bem na pontinha, eu gosto mais desse, porque ele aguenta mais uma carga de tinta do que o filetinho. E aí, ó, só vem colocando um tracinho de nada de branco, só pra fazer a pétala aparecer um pouquinho mais, só pra destacar ela, tá? Em algumas, não precisa colocar em todas, se você não quiser. Aí aqui assim, ó, alguns pinguinhos, deixa bem delicado. A mesma coisa aqui, ó. Ó, tá vendo que essa daqui faltou? Eu tenho uma pétala aqui, ó, mas eu vou colocar um branquinho aqui, pronto. Aí vai ficar meio escondidinho aí. Olha aqui a mesma coisa, ó. Gente, semana que vem eu vou começar mais cedo. Eu vou começar tipo 7h30 pra gente ir até umas 8h30. É sempre 1 hora de aula toda quinta-feira. Mas a partir da semana que vem eu começo às 7h30 aqui no grupo, tá? Porque 9 horas eu tenho um compromisso e eu tenho medo de atrasar. Então, pelo menos se eu tiver que ficar mais um tempo na aula, não tem problema. Porque às vezes a gente fica 1 hora, mas precisa de 1h10, alguma coisinha só que falta. Então é bom a gente deixar esse tempinho a mais aí. Agora eu vou fazer só os pinguinhos, ó. Quem não gostar de pinguinho, puxa risquinho, não tem problema, pode puxar também, ó. Ah, eu prefiro assim, então faz. Eu acho o pinguinho mais delicado, né? Então eu vou colocando aqui nas minhas, ó. Vamos indo agora pra cá. Ah, faltou esse.
quando for fazer o pinguinho, não deixa ele muito longe um do outro não, tá? Procura fazer, por exemplo, ó, 1, 2, 3, como se fosse um triângulo, tá vendo? Bem pertinho. Aí você termina assim, ó. 1, 2, 3, ó. 1, 2, ou só um. Aqui eu posso pôr mais uns pinguinhos pra não ficar vazio. Aí, gente, tá pronto a faixa. Quando eu terminar de pintar, aliás, quando eu terminar de fazer a costura, eu vou postar pra vocês verem essa aula, como fica lindo isso na toalha. E pra vocês terem uma noção também de como é que faz a costura. Ó, aqui no meio das flores, tá úmido, né? Porque eu borrifei água em tudo. Então, pra dar uma destacada, eu vou vir com um pouquinho aqui, ó, do meu azul, tá vendo, ó? Pra elas não ficarem todas emendadas. Mas é só um pouquinho mesmo, como se eu tivesse aquarelado o tecido. Então, eu cubro, fecho todos esses espaços. Pra dar a sensação que veio pra cá, né, o azul. E é isso, tá prontinha a nossa faixa.